E hoje nós vamos falar sobre repetição. Na segunda falamos sobre inconsciente, falamos sobre pulsão, ontem falamos sobre transferência e hoje nós vamos falar sobre repetição. Sendo assim, os quatro conceitos fundamentais em psicanálise construídos pelo Lacan, levando em conta que são conceitos que o Lacan toma do Freud, mas faz a sua própria elaboração a respeito. E muito diferentemente do que vocês conhecem, o Lacan concebe o conceito de repetição. Então, convido-lhes a abrir a cabeça, né, a abrir mão em alguma medida daquilo que vocês supõem saber sobre repetição, para que a gente possa juntos hoje construir aquilo que o Lacan entende por repetição, que é bem diferente daquilo que o Freud entende por repetição. O célebre texto do Freud, Repetir, Recordar e Elaborar, é um texto que a maioria de nós já leu, já conhece, já releu, já estudou em grupo, já estudou sozinho. Quem não leu, indico que leia, para perceber, inclusive, as diferenças teóricas e práticas do conceito de repetição. Hoje eu vou usar um capítulo ainda do Seminário 11, que é o capítulo 5 do Seminário 11. O título do capítulo é Tiquet e Automaton, capítulo 5 do Seminário 11. E com uma citação dele, eu inicio o nosso encontro de hoje. O Lacan vai dizer assim: assim, não há como confundir a repetição nem com o retorno dos signos, nem com a reprodução ou a modulação pela conduta de uma espécie de rememoração ágida. A repetição é algo que, em sua verdadeira natureza, está sempre velado na análise, por causa da identificação da repetição com a transferência na conceitualização dos analistas. A relação ao real do que se trata na transferência foi assim exprimida por Freud. Esse trecho desse capítulo eu considero o mais importante para nós definirmos o que é a repetição para o Lacan. É, Ao contrário do que nós pensamos, do que nós construímos à luz da teoria do Freud, o Lacan ele vai fazer três diferenciações. E eu vou abrir aqui já de início o quadro e vocês mantenham o mouse estabilizado no canto da tela e a gente consegue usar tranquilamente. Existe uma diferenciação, e aí eu peço bem a atenção de vocês para tentarem acompanhar esses detalhes. O Lacan está dizendo que repetição não é o retorno dos signos, repetição não é reprodução discursiva, e repetição não é modulação de conduta. Isso aqui não é a repetição lacaniana. Repetição não é retorno dos signos, não é reprodução discursiva e não é modulação de conduta. Traduzindo esses termos para um português bem abrasileirado. Repetição nem é aquilo que o paciente vai trazer insistentemente na sessão. Repetição não é aquilo que o paciente vai repetir, reproduzir várias vezes o mesmo assunto. E repetição não é fazer as mesmas coisas sempre. Isso o Lacan deixa muito claro no início do capítulo. Repetição não é fazer a mesma coisa sempre. Esse paciente ele entra sempre em relacionamentos muito parecidos, ele está repetindo. Não está. Isso não é repetição.
Ah, o paciente, Humberto, ele vem e fala sempre a mesma coisa, fala da família. Ele está reproduzindo discursivamente uma mesma fala. Ah, Humberto, o paciente sempre apresenta, ele sempre fala, sempre aparece na fala dele a palavra família. E aí é significante, não é? É importante deixar claro para, por isso que eu disse que o conceito de repetição lacaniano é bem diferente do que o Freud propõe. Então, repetição não é retorno dos signos, repetição não é reprodução discursiva, repetição não é modulação de conduta. Então, o teu paciente ele não está repetindo porque ele está fazendo as mesmas coisas, ele não está repetindo porque ele está dizendo a mesma coisa e nem está repetindo porque ele está trazendo elementos discursivos sempre os mesmos, nas mesmas sessões, os mesmos assuntos. Isso é outra coisa. A repetição lacaniana, e aqui eu vou avançar para o seminário 22, e aí certamente vocês já ouviram falar desse conceito, com certeza, e eu quero indicar o livro da Michelle Romão Faria, que inclusive eu vi que está na promoção ainda, eu acho, que é o livrinho da Michelle, Real, Simbólico e Imaginário no Ensino de Lacan. É um livro bem curtinho, pequenininho, vocês encontram pela Toro Editora, porque eu vou precisar falar, para falar de repetição, eu vou precisar acessar o conceito de nó borromeano, para localizar no nó onde está a repetição. Então, para quem não tem uma base teórica, epistemológica sobre o nó borromeano, eu indico acessar essa produção. Inclusive, acho que tem uma aula minha no YouTube sobre o conceito sobre o nó borromeano. É uma aula muito simples, mas é uma aula que de repente pode ajudar quem está no início. Mas nós vamos precisar acessar os conceitos de real, simbólico e imaginário, para nós localizarmos onde está a repetição dentro do nó borromeano. E aqui nós vamos tentar localizar juntos, construir juntos isso aqui. Real, simbólico e imaginário. Aqui no imaginário está toda a reprodução discursiva. Reprodução discursiva. E o que é a reprodução discursiva? Aquilo que o paciente está dizendo, sempre a mesma coisa. Eu costumo dizer que um bom jeito de dizer o que importa, de não dizer o que importa, é dizendo sempre a mesma coisa. Então, se o seu paciente ele está dizendo toda a sessão a mesma coisa, é bem provável que o que é importante não está sendo dito. Eu escuto vários analistas e isso aparece muito recorrentemente. Ah, mas o paciente fala muito disso. Mas você está perguntando, você está interrogando esse discurso? Não, ele está falando. Deixa ele falar da mesma coisa. Não é deixar falar da mesma coisa. O que está em jogo dentro da reprodução discursiva é que ela pode ser vazia. Ela pode ser simplesmente uma coisa que está lá e então é importante que a gente vá se deparando com essa lógica de que se o paciente está reproduzindo discursivamente, trazendo os mesmos assuntos todas as sessões, isso precisa ser questionado. Você está me falando disso, tá? Mas o que é que você quer me dizer com isso? Que é o que eu falava ontem sobre a semiótica linguística, que é a ciência, a vertente da linguística. Acho que tem alguém mexendo aqui no o mouse. Acho que é a Tamires Lima. Você está mexendo no quadro, querida. Como eu falava ontem, né? A semiótica linguística é uma vertente da linguística que lê o texto e se pergunta o que é que o texto está querendo dizer. Então, de alguma forma, a gente precisa praticar essa semiótica dentro do que a gente escuta na clínica. Você está escutando o paciente falar da mãe, mas ele está falando o quê quando ele fala da mãe?
Não é escutar o que está sendo dito, é escutar o que não está sendo dito. E o que não está sendo dito, ele vai aparecer na ordem de uma pergunta. Tá, ele está me falando do pai. Ah, Humberto, é importante. Importante por quê? Então, isso é interessante para a gente se perguntar. No registro simbólico, nós vamos ter o discurso analítico, que seria propriamente dito o trabalho de análise, por assim dizer. Então, no imaginário, nós temos a reprodução discursiva, que é essa coisa que, se você deixar o seu paciente falar o que ele quiser, ele vai caminhar para uma psicoterapia, né? Um desabafo. E não tem análise no desabafo, né? Você pode até ir desabafar numa análise, mas a proposta da análise não é simplesmente o desabafo. Tá, você desabafou, mas me conta aí de você. Você leu o roteirozinho que você trouxe, mas me fala além dele, o que é que tem aí? E no real nós temos o que o Lacan vai, né, colocar, a repetição. Então, se a repetição fosse aquilo que a gente acha que é, a repetição estaria no imaginário, porque seria isso que o paciente está sempre dizendo, sempre contando, sempre falando. E o Lacan traz essa novidade. A repetição, ela está para o real. E aí nós vamos chegar à compreensão melhor disso. Tem uma construção lacaniana que é muito bonita, eu vou tentar escrever aqui, que é quando uma coisa não tem sentido, ela insiste para vir a ser significado. Esse é o sentido da repetição. Quando uma coisa não tem sentido, ela insiste para vir a ser significada. O que é que isso quer dizer? A repetição, por ela estar na dimensão do real, lembrando que um resumo breve daqui, né, sobre os registros, só para situar vocês, o imaginário é o registro do sentido. O simbólico é o registro do duplo sentido. E o real é o registro do não sentido. Então, no discurso, o que vai ter sentido é imaginário. É por isso que eu costumo indagar, principalmente no campo da análise, né, pacientes que chegam na análise já vêm de outras análises ou trabalha com psicanálise, e aí o paciente chega e começa a dizer, não, Berto, é porque quando eu era criança aconteceu isso, e isso é a minha mãe, né? Foi a minha mãe que. Não, não foi a mãe. O problema é a gente usar a psicanálise para dar sentido às nossas dores. E saber sobre o seu trauma não é suficiente. A gente sabe sobre trauma na terapia. Psicologia serve para saber do trauma. Psicanálise serve para saber fazer com o trauma. É diferente. Então, no imaginário existe o sentido da coisa, o sentido o sentido de ser, né? Toda pessoa que chega, não, é porque eu sou fulano, eu sou Humberto, eu sou psicanalista, isso é imaginário. É o discurso do outro que está em jogo, dessa imagem especular de quem eu sou para o outro. Enquanto o registro simbólico, ele instaura o duplo sentido. Tá, eu sou Humberto ou eu sou outra coisa. Eu sou Humberto, mas eu também sou essa outra coisa que eu não sei dizer. E enquanto o registro do real, ele insere o não sentido. Então, no real, não existe sentido para as coisas. E aí o desafio
de nós, analistas lacanianos, é entender real, simbólico e imaginário em operação juntos, não separado. A gente separa para explicar, mas isso funciona na prática engatado, enodado. E o registro do não sentido, que é onde se localiza a repetição, é exatamente aí que está a questão da análise. O paciente, ele chega dando notícias do trauma, do sofrimento, daquilo que ele viveu no passado, daquilo que em alguma medida ele sentiu porque sentiu demais. Porque a mãe fez isso e aquilo. O ponto da repetição, que é quando uma coisa não tem sentido, ela insiste para vir a ser significada. A repetição está no ponto em que o paciente não consegue explicar o porquê faz o que faz. Ali está a repetição. Por isso que ela não tem sentido. Por que que eu falo? Isso é curioso de ver na supervisão. O analista chega perguntando, não sei por que é que esse paciente faz isso. Por exemplo, o paciente ele tem a melhor vida, o melhor trabalho, o melhor carro, a melhor família, mas ele vive sofrendo em depressão. Quando uma coisa não tem sentido, ela insiste para ser significado. O não sentido é aquilo que insiste no discurso para ser significado. E aí é quando nós vamos a um texto super difícil do Lacan, que aí eu quero aproveitar para indicar outro livro para vocês, que eu tenho falado dele bastante desde da metade do ano passado, que é o livro da Luciana Salum, Lacan e a estrutura da cadeia significante. Eu acho que é isso. Vocês também encontram nesse mesmo site que tem o da Michelle. É um livro curtinho. E a Luciana Salum ajuda a gente a traduzir a carta roubada. Na carta roubada, né, que é o seminário da carta roubada, é um texto bem longo do Lacan, ele vai propor o seguinte: ele vai propor a estrutura da cadeia simbólica. Ele vai fazer alguns desenhos que tem uma conjuntura um pouco meio mirabolante. Ele vai colocar arcos. Espera, deixa eu apagar aqui. Que ele vai desenhar a estrutura da cadeia e vai fazer como se fosse um grafo do desejo, quando na verdade é a estrutura da cadeia simbólica. Mas não é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Não é a minha intenção nessa aula. A minha intenção é, quando a gente pensa na cadeia simbólica de significantes, nós sempre vamos pensar assim. É assim que a cadeia simbólica ela se escreve no inconsciente. Significante sobre significante, e lembrando que é uma afirmativa lacaniana. Para que uma análise aconteça, é preciso, no mínimo, dois pares de significantes. E aí nós vamos precisar também ir na noção de significante para poder entender o que é significante. Mas vamos por parte para ver se serve essa elaboração produzida aqui com vocês. Quando o Lacan ele vai pensar a dimensão da repetição, ele vai localizar a repetição exatamente como se fosse um impasse na simbolização. Imagine que aqui nós temos uma linha que segue reta e segue costurando ponto a ponto. Eu costuro aqui, eu costuro ali, eu costuro novamente. Então imagine que aqui nós temos nesses pontinhos do quadro uma grande costura que vai de um ponto a outro. Essa costura é a costura do discurso. O paciente chega para a sessão e ele começa a dizer para você o porquê veio, o porquê está sofrendo, o porquê está sentindo, e ele avança. Avança até o ponto de causar no analista um incômodo, né? Eu já ouvi várias vezes isso em supervisão, e certamente aí isso já apareceu, que é quando o analista diz, Humberto, o caso está travado, não anda mais.
sei se por aí isso já aconteceu. Por aqui já aconteceu várias vezes. O caso travou. E aí o analista escreve o caso, leva para a supervisão, e nós percebemos em supervisão que existe aqui um impasse, algo que está impassando, impedindo o segmento da cadeia simbólica, né? Meio que barrou, impediu, parou ali. E de fato o caso parece estar parado. O paciente vem, não tem produção discursiva, você não consegue perceber muita coisa. É aqui onde mora a repetição. A repetição, ela sempre aponta para o real e ela sempre aponta para o traumático. Então, repetição, real, traumático. Repetição, traumático, real. Até porque a natureza do real, ela é traumática. Então, nesse momento em que existe uma barra impedindo o segmento do discurso, é ali onde nós localizamos a repetição no jogo de significantes. E não tem nada a ver com o paciente tá namorando com, repetindo padrões, né? A história do dedo podre. O Nájio até escreve, né? Repetindo, por que repetimos os mesmos erros? Não tem nada a ver com isso. O que está em jogo na repetição é aquilo que entrava a cadeia simbólica e que aponta para o que não tem sentido e está insistindo em ser simbolizado. Mas aí o sujeito não tem recursos para simbolizar isso que ele está tentando dizer. E aí eu sei que isso tem um alcance bem mais amplo, compreender isso é bem mais difícil, por isso que eu quero abrir agora com o Diego, para que vocês vão perguntando para a gente poder ir construindo. Diego, Oi, boa noite, tudo bem? É, eu acho que você começou falando sobre isso e talvez eu acho que eu vi você também falando sobre isso em outros pontos, em outros lugares, sobre que repetição não seria gozo, né? Repetição não é gozo. Mas pensar no gozo seria pensar nessa incapacidade, eu vou pensar assim, né? Nessa incapacidade que o sujeito tem em dizer de, né? Em falar sobre isso, ele consegue nomear. Seria nesse sentido, assim, ele não consegue falar sobre aquilo, com palavras, sei lá, qualquer coisa. Mas aí você chega nesse ponto, né, aí você faz esse gráficozinho aí, você vai riscando, que é nesse momento de travar também. Aí eu fiquei com dúvida, porque parece que nesse momento que supostamente o processo analítico ele trava, quando a gente vai observar, de fato é um pouco disso. O paciente ele vinha produzindo discurso, né, vinha falando, e agora ele fica meio que rodando ali, né, não consegue mais falar sobre aquilo. Aí eu fiquei com a impressão que aí, então agora é sobre gozo, sabe? E aí eu fiquei com essa dúvida e se essa coisa que trava, diz respeito desse paciente que não consegue mais falar daquilo, ele não tem recurso, ele não tem palavras e talvez só repetindo para que aquela coisa se torne diferente de alguma forma. Tá travado? Não sei que eu misturei tudo ó, aqui, né? ótima pergunta, Diego. E essa dimensão do gozo foi interessante você trazer agora. Veja bem, existe uma diferença entre não querer falar e não conseguir falar. Repetição se trata de não conseguir falar. Tem alguns pacientes que não conseguem, não querem falar, não dão conta de dizer do abuso sexual que viveu lá na infância. Aí é uma questão. No sentido da repetição, é aquilo que está sendo dito, dito e dito, mas ainda assim resta alguma coisa para ser dita. Algo parece que fica impedido de se dizer. E aqui a gente precisa visualizar à nossa frente a cadeia simbólica, porque senão a gente vai entender essa barra, esse impedimento com os pacientes que não querem falar. Aí é diferente, que não é resistência,
É diferente. Ah, o paciente não quer falar disso. Ok. Não tem a ver com resistência, tem a ver com não querer. Às vezes ele fica dando indícios, né, de que ele quer Exato. falar sobre a. Acho que você falou no nosso. Acho que foi no primeiro encontro, né? Que você iniciou, você falou sobre isso. Paciente que fica dando indícios. Ah, é porque tem uma coisa com o meu pai ali, mas depois eu falo. Ah, Hum, mas eu não quero falar agora, né? Ou aquele que, o exemplo que você deu, que eu não sei se foi no YouTube que eu vi ou se foi no primeiro encontro. Um exemplo que você deu, né? Ah, eu vim até aqui por conta de um fato, né? Aí você disse, não, fala, então deixa para falar depois, já que você, né, nesse sentido, fica dando indício de alguma coisa. Aí eu fiquei confuso se esse dar indício é de um não querer ou um que não sabe dizer ainda. aí entra a dimensão do caso a caso. O que é interessante, né, para ajudar a pensar, é a gente pensar essa descrição que eu estou montando dentro do paciente, dentro do caso do paciente que já está em análise. Porque esse momento das entrevistas preliminares faz parte, o paciente que chega, fica barganhando, não diz tudo e fica no lenga-lenga, né? Faz parte das entrevistas preliminares. Então, nas entrevistas preliminares ainda não dá para considerar transferência, gozo, desejo, que é isso que você está dizendo, Diego, do paciente que chega e fica barganhando com o analista. É o paciente das entrevistas preliminares, né? Na dimensão já da análise, aí a gente consegue ver essa lógica da repetição. Então, só para localizar. Mas eu vou falar sobre essa questão do gozo que você citou. Clara perguntando aqui onde gera angústia. Não necessariamente, mas a angústia ela pode aparecer aqui se houver uma jogatina com a falta, né? Lembrando que a angústia aparece quando a falta falta. Então, se esse impasse na simbolização ele aponta para a falta, aí nós temos a angústia. Mas geralmente o que o paciente não consegue é dizer, né? Não necessariamente é atrelado à angústia. Diana perguntando sobre o ritornelo. Diana, o ritornelo Lacan coloca do lado da psicose, a respeito do delírio, não necessariamente na lógica da neurose, que é lembrando que repetição a gente só consegue pensar no campo da neurose, né? No máximo perceber alguma coisa na perversão, mas esse jogo que nós estamos montando aqui, ele é exclusivo da neurose. Na psicose isso não existe, tá? Deixa eu ver aqui. A repetição seria um mecanismo de defesa, não porque esse é um conceito freudiano. Lacan não fala do mecanismo de defesa. Mas falando sobre o gozo. O gozo, Diego, ele está justamente nessa dimensão, né? Deixa eu trocar aqui a cor. Do real, né? O gozo, ele nem está no simbólico e nem está no imaginário. O gozo também se atrela a essa dimensão do real. Porque o gozo, ele está justamente, e pode inclusive ser o gozo que faz essa barra no discurso, que impede o sujeito de poder simbolizar. Porque além do gozo ser inútil ao sujeito, ele pode, em alguma medida, congelar o discurso vigente da análise, né? Só assim o sujeito tem um momento da análise, né? O Lacan não fala exatamente disso, mas é como se falasse, essa é uma interpretação minha, que chega um momento do tratamento que o paciente tem que escolher ou o sintoma ou o analista, né? E no modo de escolha está os entrelaços do gozo. Porque o gozo, você não vai perceber, dizer assim, o gozo está aqui. Quando a gente pensa no gozo, a gente pensa também no modo de gozo. E aí a gente consegue localizar. Nós temos um caso de um paciente que chega na análise contando de uma experiência traumática que ele viveu na infância. É, mas aí ele continua servindo, né, cuidando da pessoa que o fez sofrer na infância, que abusou sexualmente dele na infância. Um exemplo bem aleatório.
E aí você começa a questionar por que é que mesmo essa pessoa tendo feito a sofrer, ainda assim ela continua servindo ao opressor? Ponto de interrogação. E aí faz esse mesmo silêncio que fizemos agora no setting analítico. Nós não sabemos responder. E aí você provoca isso no sujeito, mas ele não sabe dizer. Por que é que mesmo ele tendo feito sofrer, você continua aí? E essa interrogação ela é feita várias vezes, mas o sujeito ele não consegue dizer dela. Ah, mas eu estou aqui, mas as pessoas de fora da família reconhecem que eu estou a serviço dele. Ponto. Aí a gente tem como questionar. Modo de gozo é justamente aquilo que está entre o que se perde, mas também aquilo que se perde perdendo. E aí é complexo de entender, obviamente, porque não é um conceito simples. Mas só para dizer que a repetição ela está na dimensão que impede o segmento da cadeia simbólica. E aí isso pode trazer alguns prejuízos ao trabalho de análise. É por isso que o fato do paciente estar repetindo padrões, ter arrumado um namorado, um amigo, um patrão parecido com o pai, isso não é repetição. Isso é reprodução, isso é conduta, isso é a vida, não para o Lacan. Isso não é repetição. Clara? Humberto, mas aí quando há essa barra impedindo a simbolização, de qualquer forma, há uma, entre aspas, uma repetição do discurso que não sai do lugar. Então, assim, eu não entendi bem porque não é exatamente o discurso que não é chamado de repetição, já que existe essa barra impedindo essa simbolização. Então, o que acontece quando há essa barra impedindo a simbolização? Automaticamente não é um discurso repetitivo? Eu não entendi aí. A gente vai precisar fazer uma diferença entre fala e discurso. Tá, Hum. tá tendo uma reprodução da fala ou tá tendo uma reprodução discursiva? Porque a lógica é, a barra existe, a fala vai continuar sendo produzida. O que não vai haver com a presença da barra é a simbolização. Se tem um impasse na simbolização, não há simbolização. Logo, o sujeito ele vai continuar sofrendo. Porque na psicanálise lacaniana nós acreditamos que o sujeito ele vai encontrando destinos para aquilo que o faz sofrer, à medida que ele vai simbolizando o que o faz sofrer. Porque falar é diferente de simbolizar. Então, se existe a barra, a fala, o paciente vai continuar dizendo do sofrimento, da vida, ele vai continuar trazendo as mesmas coisas, mas o que está em jogo é o que o analista está lendo do que está sendo dito. Então, se Isso existe seria a barra, repetição, oi, no caso. Aí, oi, no caso, isso que Está escutando? não entendi, Clara, a pergunta. Aí, Humberto, então a repetição seria isso que o analista escuta, que Exato. está sendo O analista que do localiza a discurso? repetição. A repetição não é percebível a olho Ah, nu. A repetição é entendi. localizada pela escuta do Ah, analista. É por isso que eu dizia ontem, quando hum. eu falava sobre pulsão, que psicanálise lacaniana não é só escutar. É você escutar o que está sendo dito e fazer um exercício de ir além do que está sendo dito. Quando o paciente ele está te Mas dizendo aí, coisa, hum. ele está dizendo o quê? Mas, Diga, Clara. mas aí essa repetição estaria relacionada aos significantes? Exatamente. Na linha Hum, da cadeia simbólica. entendi.
Lembrando, e aí a gente vai precisa ir para a lógica dos significantes, né? Significantes não são palavras, significantes Uhum. não são frases, significantes não é o que o paciente está dizendo. Significantes é aquilo que o analista extrai do que o sujeito está dizendo. Por isso que, sem entender a teoria proposta pelo Lacan da linguística, a gente não consegue avançar na produção de teoria, nas bases epistemológicas. Então, a repetição, ela está na ordem da cadeia simbólica, quando há um impasse nessa simbolização. Natália perguntando, então o paciente só deixa de sofrer quando conseguir simbolizar sua fala. É uma pergunta perigosa que pede uma resposta perigosa, Natália. É, eu vou tentar elaborar bem essa pergunta, né? A princípio, diríamos que sim. Só que, primeiro, o que é que faz o paciente sofrer? Essa é a primeira pergunta. Será que isso que o faz sofrer de fato, ou ele que entende isso como um sofrimento? Aí aqui a gente responde a sua pergunta. O paciente, ele avança dentro da análise quando ele simboliza o que ele está dizendo. Então, o segredo da psicanálise lacaniana está na simbolização do que está sendo dito. E a simbolização, né? E aí a Michelle Romão Faria vai descrever muito bem quando ela diz que a psicanálise lacaniana é o tratamento simbólico do real. A psicanálise lacaniana é o tratamento simbólico do insuportável, do trauma, né? E aí a gente vai precisar ir ao conceito de simbolização também. Deixa eu só ver aqui o que o Tamiri está dizendo antes de passar para Diego. Isso seria sobre a questão, então, do enunciar e enunciação, através dele que vamos chegar sobre a repetição. Exatamente, Tamires. Os conceitos de enunciado, enunciação, metáfora, metonímia, tudo isso nos ajuda a compreender onde está localizada a repetição dentro do discurso do sujeito. Diego, Eu acho que seria sobre isso a minha pergunta, e sobre esse seu final. Até agora você está falando, né, a gente está discutindo aqui sobre repetição, e eu consigo ouvir uma repetição, pelo menos epistemologicamente falando, muito voltado para o campo da linguagem, discurso, né, desse sentido. E aí eu fiquei pensando assim, será que isso também, de alguma forma, recai em algum momento sobre o corpo, né? Se tem participação do corpo nesse movimento? Porque eu ia usar a palavra fenômeno, mas achei que não sei se daria para colocar no campo dos fenômenos, mas acho que não. Aí eu fiquei na dúvida, assim, se daria para entrar o corpo nisso, sabe? e corpo? É a primeira pergunta, né? Não, provocando a reflexão. Que corpo? Porque a gente também precisa entender que o Lacan elabora um conceito específico para ele de corpo, né? O corpo não é o organismo que respira. O corpo para Lacan é a dimensão imaginária da construção feita no estado do espelho de si mesmo. Então, aí entendo a sua pergunta se você se refere aos fenômenos de corpo, né? Isso pode aparecer, mas até mesmo o fenômeno de corpo ele precisa ser dito. É igual o paciente que chega cheio de ronchas nos braços e o analista interpreta que aquilo é conversão histérica. Não é. Não na clínica lacaniana. Se o paciente ele chega com manchas roxas no braço, no mínimo o analista pode perguntar o que foi que aconteceu, o porquê daquelas marcas estarem ali, para que em algum momento esse corpo ele seja dito, porque o organismo só se torna corpo quando ele é falado, para o Lacan.
Se não, é só um pedaço de carne. Ah, Natália, a repetição, então, acontece quando o sujeito não consegue mais ampliar o seu discurso? Não necessariamente. É um pouco difícil de entender porque a repetição está do lado do real. Mas as questões de ampliar Então, o no próximo vai ser. discurso. Oi, tem alguém falando? As questões de ampliar o discurso, elas têm muito mais a ver com a técnica, com a expansão. Inclusive, é uma aula que eu deixo para o final do curso de Introdução a Lacan, que é uma aula sobre a técnica, né? Expansão, intervenção, e tem outro conceito lá que eu falo no final do curso. Um caminho para ampliar o discurso é a expansão. Só que para fazer uma expansão, você precisa entender o que é significante, para entender onde é que uma expansão ela opera. Então, não é somente dizer que repetição é quando o sujeito não consegue ampliar o discurso. Não, o paciente ele, talvez não consiga ampliar o discurso por várias razões, ou até mesmo por causa do manejo do analista. O que está em jogo na repetição é aquilo que não tem sentido e está insistindo para ser simbolizado. Aí é um pouco mais complexo e a gente precisa se desdobrar um pouquinho mais para entender. Eu estou tentando me desdobrar ao máximo para tornar o impossível de entender entendível. Não, o que não tem sentido para o sujeito. Sempre para o sujeito, não para o analista. Tamires, Deixa eu ver se eu compreendi aqui um pouquinho assim, peguei. A repetição, ela não vai ser pega no momento de que a gente ouve o discurso, mas sim quando a gente analisa, a gente lê esse discurso ali. Então, a partir do perfeito. momento que a gente faz a leitura do caso, desse discurso, né, a gente vai trabalhar ali, é que a gente vai conseguir pegar essa repetição. O momento da escuta, da técnica, né, de abrir esse discurso, né, para que depois a gente possa fazer a leitura desse discurso e pegar a repetição ali. Seria isso? Perfeito, perfeito, exato. Por isso que tem um instrumento lacaniano que o analista não deveria abrir mão, que é a escrita de caso clínico. A gente tem uma ânsia de entender isso que a gente está estudando aqui, e uma ânsia de querer aplicar isso na prática, mas a coisa não é assim. A gente primeiro escuta para depois escrever com a teoria o que a gente escutou. Não dá enquanto o paciente vai falando, isso aqui está repetindo, isso aqui é gozo, isso aqui é desejo, né? Isso aqui é histeria, isso aqui é neurose obsessiva, né? Eu costumo dizer que quem escuta o paciente preocupado em localizar uma estrutura, um conceito, não está escutando o inconsciente, está escutando o próprio narcisismo. Então, acho que o que a Tamires traz em forma de pergunta é, na verdade, uma indicação para nós. Essa produção que é feita, teórica, ela é feita do lado de fora da sessão. Enquanto você escuta, escreve e analisa o caso clínico em questão. Deixa eu ver o que o Carol está dizendo. Então, ao mesmo tempo que o não sentido insiste para ser significado e por isso se repete, a própria repetição é um impasse na simbolização. Perfeito, Carol. Resumiu o nosso encontro de hoje. Anotem essa pergunta da Carol, que é a explicação do encontro de hoje. Ao mesmo tempo que o não sentido insiste para ser significado, e por isso ele se repete, a repetição é o próprio impasse na simbolização. Nós já podemos ficar por aqui. Tamiri, você quer falar mais? É porque quando você começou o encontro, eu fiquei assim, meu Deus, não é nada do que eu entendo por repetição. Que quando você disse que não era sobre o que o paciente dizia ali, né, e repetia na sessão, não era o comportamento em si. E aí, conforme você foi dizendo, foi clareando que era sobre
a interpretação do analista sobre isso que é dito ali, não é sobre o que ele diz em si, né? Que é isso que você falou, a escrita de caso, a leitura que a gente faz do caso, né? E aí a coisa foi clarando, mas no início eu falei, meu Deus, não é nada do que eu tô entendendo, do que eu sei. Primeiro a gente se desespera, depois desespera mais um pouquinho, né? Mas por isso também a importância da supervisão, porque é na supervisão onde você vai poder construir com esses elementos, né? Tem uma galera que quer compreender a psicanálise de Lacan como se fosse uma teoria que você teoriza e está tudo bem. Mas tudo isso é aplicável à clínica. Mas aí você precisa entrelaçar com o caso, com as questões que estão em jogo na leitura posterior à escuta clínica, né? Mas eu queria trazer uma última citação do Lacan, ainda do Seminário 11 do capítulo 5, que ele diz assim: com efeito, o trauma é concebido como devendo ser tamponado pela homeostase subjetivante que orienta todo o funcionamento definido pelo princípio do prazer. Nossa experiência nos põe então um problema que se atém a que, no seio mesmo dos processos primários, vemos conservada a insistência do trauma a se fazer lembrar a nós. O trauma reaparece ali com efeito e muitas vezes com o rosto desvelado. Como pode o sonho, portador do desejo do sujeito, produzir o que faz surgir em repetição o trauma, senão seu rosto mesmo, pelo menos a tela que o indique ainda por trás? O Lacan está dizendo que o trauma, não, a repetição é o rosto do trauma. A repetição é o rosto do trauma. Por o trauma não poder se apresentar por si mesmo, a repetição aparece dando notícias disto. E agora eu quero ouvir vocês, além das questões maravilhosas que as meninas foram colocando aqui. Espero que tenha atrapalhado a compreensão de repetição de vocês, para vocês saírem do campo da certeza. O psicanalista que tem certeza não está muito na onda do Lacan. Tem que ter dúvida, tem que duvidar da própria compreensão teórica. E aí, me digam. Também, eu achei só para ironizar, né, um pouquinho mais, a Tamires falou, né, que tava difícil, né, no início, mas no início é difícil e depois é igual ao início também, né, vai continuar. Exatamente. Exatamente. Fabiana, eu manejo. Aí vai ser pensado em supervisão com o seu supervisor, né? O manejo da repetição, ele precisa ser pensado no caso a caso. Isso é o mais importante. Compartilho o mesmo pensamento de Tamires, tinha essa mesma lógica de uma repetição de Freud. Exato, que a gente entende, né? A gente vai. Quando eu estava me preparando para esse encontro, eu encontrei um artigo que até o segundo parágrafo era uma coisa assim preciosa. Eu disse, não, vou indicar para a galera. Aí passou para o terceiro parágrafo, a pessoa que estava escrevendo começou a misturar Freud e Lacan, aí quando mistura, você não entende quem é quem. A pessoa que estava escrevendo disse que Freud usava os significantes. Freud não usava significante. Essa teoria não está em Freud, está em Lacan. E aí, quando você mistura a coisa, a coisa baldeia. Então, é difícil o conceito de repetição em Lacan, porque a gente está acostumado com a repetição em Freud, que é somente entender que o paciente está dizendo a mesma coisa e aquilo dá notícias dele. Quem mais? Ninguém mais? Então, vou entender o silêncio de vocês como está tudo certo, todo mundo entendeu tudo. Mas acho que Cristina, fique à vontade.
Boa noite. Eu queria Boa falar para você noite. que eu estou pegando as suas aulas agora, recentemente. Estou nova por aqui, estou gostando demais. E realmente está bagunçando bastante. Viu? Ai, que bom Agradeço. então. Um abraço, gente. Outro, obrigado pela presença, viu? Mas que bom que tá bagunçando. Carol, então a gente pode dizer que a repetição freudiana está mais ligada ao imaginário? Sim, pode sim, Carol. Estou encucada ainda com a questão da própria repetição ser um impasse para a simbolização. Poderia falar mais sobre o assunto? Veja, né? Porque nesse ponto são conceitos lacanianos que vocês necessariamente vão ter que ir em busca para poder entender melhor, né? Impasse na simbolização é um conceito que vocês vão encontrar na carta roubada, no seminário 5, as formações do inconsciente, que é quando Lacan ele está construindo a sua teoria sobre os significantes. Eu indico para vocês lerem os 3 primeiros capítulos do seminário 5, que é quando Lacan vai falar sobre familionário. Ele vai voltar ao texto de Freud, de psicopatologia da vida cotidiana, e vai fazer uma análise da quebra que Freud faz do nome de Signorelli. E ele vai fazer uma brincadeira dele dizendo familionário, família, milionário, familionário. E aí ele vai construir essa lógica do significante. Então, quando nós estamos falando de um impasse na simbolização, nós estamos falando exatamente do objetivo da psicanálise lacaniana, que é simbolizar a experiência traumática do sujeito que está no seu consultório. Se não houver simbolização discursiva do que o seu paciente te diz, não há cura analítica. Então, o caminho da análise ele precisa ir rumo à simbolização, que seria o que o Lacan vai chamar, né? Tem um equívoco de tradução. Quando se traduz, ele vai traduzir para historicização, mas em suma seria estericização, que seria quando o sujeito ele faz alguma coisa e aí ele vai fazer uma elaboração do cenário 23 bem bonita, que é uma elaboração em francês, que é o savoir-faire, que é o saber fazer com o sintoma. Então, a simbolização, ela permite ao sujeito um saber fazer com o sintoma. Saber por que você está na merda não importa, não é relevante. É preciso saber fazer com o fato de estar na merda. Esse é o ponto da simbolização discursiva, de uma forma bem grossa, né? Bem ignorante da minha parte. Mas eu indico que vocês vão ao encontro, pesquisem, busquem o seminário 5, minha gente. Né? Eu indico muito o seminário 5, porque o seminário 5 é o tesouro do ensino de Lacan. Esperando o seu sobre os conceitos. Vem um livro sobre as psicoses aí, né? Eu vou colocar algum desses conceitos. O livro que eu indiquei, Clara, foi da Michelle e o da Luciana Salum. Simbolização seria o mesmo que elaboração, então? Não, Carol. Elaboração é um termo freudiano. Minha antiga analista falava justamente desse jeito. Pronto, a Diana indicando um livro aqui. Lacan, A Revolução Negada, Ajuda a Separar. Um livro aqui que a Diana está indicando. É, sobre o saber, o que fazer, conquistar. Ótimo, é isso mesmo, Natália. É um saber fazer com o fato de estar na merda, né? Não basta saber que você é assim porque seu pai não te deu amor. Tem que saber fazer alguma coisa com isso. E a análise nos proporciona essa dimensão. Gente, eu espero que tenha servido. Deixa eu interromper aqui a gravação.